Oi, gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo desse curso. Qual sua palavra de vida? Reconectando o amor que cura através das constelações familiares, né? Então, eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e trabalho com essa técnica há um bom tempo. E especialmente em Brasília, né? Minha força é muito em Brasília, tá, gente? Eu tenho muita clientela em Brasília, mas eu também tenho muita força onde eu vou. A força tá aqui, né? No desejo de levar esse legado do mestre Bert Hellinger, né? O Bert é para mim uma grande inspiração de vida, uma grande força na minha vida. Eu sou muito grata a ele por todas as curas que ele fez e ainda continua fazendo no meu coração e na minha alma. Então hoje eu vim aqui conversar com vocês nesse vídeo para o propósito desse curso, na verdade, né? Qual sua palavra de vida? Ele inicia eu inicio esse curso trazendo para vocês a minha experiência de ter sido constelada pelo Bert Hellinger. E o Bert ter, através da sua grande mediunidade, intuição, a grande força dessa alma quântica que o Bert tem, né? A alma não morre e o Bert está vivo em cada campo que se abre, em qualquer local do mundo, o Bert está lá com a sua força, com o seu legado sendo passado para frente. Então, eu inicio esse curso e vou trazendo mais e mais conteúdo para vocês, para que vocês entendam como a gente consegue colocar palavras na nossa alma, né? Eu sempre digo, né, que o Bert, ele, quando eu sentei ao lado dele, e ele simplesmente numa concentração profunda, porque o Bert Hellinger, ele só pegou o microfone para dizer a minha palavra que estava escrita na minha alma. Ele se concentrou, olhou para frente, fixadamente para frente, não olhou para mim, ele não precisou ver o meu corpo, os meus olhos, ele não precisou ver o meu semblante, a minha expressão corporal. E numa forma muito visionária, clarividente, o Bert falou: qual sua palavra de vida, Elisângela? E eu disse: eu não sei qual a minha palavra de vida. E ele continuou centrado e perguntou de novo: qual sua palavra de vida, Elisângela? E mais uma vez aquela pergunta me incomodou, né? Eu disse: eu não sei qual a minha palavra. E ele disse: você me permite dizer qual a sua palavra? Eu disse: sim, por favor. Aí é aquela palavra que eu já disse para vocês, né? Ele disse: você quer desistir? E aquilo me tocou profundamente na minha alma, tocou muito fundo. Porque de fato eu queria desistir. De fato eu queria cessar a vida, parar. E é essa experiência dentro desse tema de hoje, eu vou olhar aqui, gente, né? A palavra é escrita na alma que nos leva ao emaranhamento. E é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês. Como é que eu fui escrever dentro da minha alma aquela palavra? Eu desisto. E o Bert, ele não teve medo, ele não tem, ai, desculpa, gente. Ele não teve medo de me perguntar, de levar a verdadeira palavra da minha alma. O Bert, ele foi ex-padre, né? E Bert traz muitos ensinamentos bíblicos, muitas coisas da Bíblia. E uma das coisas que ele traz e que eu levo enquanto discípula dele, enquanto consteladora familiar, é essa frase bíblica: a verdade vos libertará. E foi a verdade
que Bertie teve a coragem de me dizer: você quer desistir? É isso que você quer fazer? E eu nunca imaginei que isso poderia estar dentro da minha alma, escrita, grifada, com negrito. Estava lá: eu vou desistir. E como se dá esse processo dessa palavra ser escrita na alma? Esse processo, gente, começa na nossa infância. Eu já trouxe para vocês, né, o tema sobre... Não, é depois que vem, né? É porque como eu gravo pela inspiração, então depois desse assunto de hoje vai vir um novo assunto e depois é o encontro com a tua criança interior. Então, daqui a 2 vídeos vocês vão entrar mais ainda nesse vídeo de agora, né? Então, quando é que começa para uma pessoa decidir escrever na alma aquela palavra que vai paralisar a vida dela, vai truncar, ou pode levar ela à morte? Quando nós nos encontramos crianças, nós somos seres inocentes e indefesas. Então a gente olha, a gente está dentro de um amor mais profundo que um ser humano pode estar, é dentro do amor, é dentro de um corpo de uma criança. Porque a criança, ela é divina, ela é puro amor divino. A gente só se perde dessa criança devido dores, devido cenas que a gente vai vendo e vivenciando da nossa vida. É claro que depois que a gente cresce, a gente pode ir curando essas dores, né? E trazendo esse movimento do que foi necessário, do que a minha espiritualidade me trouxe de experiência para eu evoluir. E muitas vezes a gente precisa evoluir não é só pelo amor, às vezes tem a dor. A própria vida, ela já nasce, brota dentro de uma dor. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa passar por dores, mas eu estou dizendo que a dor é inerente à vida. Ela existe dentro da vida, a dor. E é isso que a gente precisa entender, né? Que ela chega, em algum momento ela vai chegar. Mas a gente precisa estar pronto para conversar com essa dor, que é o próximo vídeo, tá, gente? Então, esse movimento da gente escrever na nossa alma, palavras, são as palavras daquilo que a gente vivenciou dentro do nosso sistema familiar e que a gente viu enquanto criança inocente, enquanto criança ingênua, que a gente disse: mamãe, eu salvo você. Papai, eu salvo você. Então, gente, essas palavras que vão sendo escritas de forma ocultas, inconscientes dentro da nossa alma, são as palavras que a gente vê através das cenas que a gente vivencia com o nosso sistema familiar. É aquela briga que você viu o papai machucando a mamãe. É aquela briga, é aquela cena que você viu que a mãe trai o pai. É a cena de um segredo que tem na família, porque o pai tem 2 mulheres e todo mundo se cala com isso e fica aquela coisa tensa, mas a vida vai se organizando dentro daquilo. É aquela cena onde você viu a mãe passando necessidades sem ter forças de condições financeiras para manter uma família. É a cena que você viu o pai dizer: eu não pago a pensão. Então, todas essas cenas, todas essas relações que a gente vive dentro do nosso sistema, a gente absorve com maior força na nossa infância. Porque é lá que nós usamos a primeira lei do amor, do pertencer. Todos nós temos essa lei como uma necessidade. É a primeira lei do amor. Eu tenho a necessidade de pertencer a vocês.
A criança vai vir com força dentro dela com essas leis do amor. Então, quando a criança entra, ela sabe que ela pertence àquela família, mas que a família está com algum problema, está com algum desajuste, ela também entra na alma dela o movimento de que ela recebeu a vida desse pai e dessa mãe. E quando nós recebemos a vida do nosso pai e da nossa mãe, a gente entra também numa força de uma pressão sistêmica. Assim que você recebe a vida do pai e da mãe, você entra nessa força. Qual é essa força? De ter que agradecer essa vida. Então, se a gente tem pai e mãe que se colocam como adultos, como os grandes, como as pessoas que comandam de forma democrática, justa esse sistema, a gente cresce livre para sermos e para irmos para a vida com a força e com a bênção. Mas quando a criança olha para o sistema e vê que não está bem, que tem algo que está em muito desequilíbrio, seja o pai que é alcoólatra, a mãe é alcoólatra, o pai que abusou, a mãe que abusou, seja algum movimento desse, a criança inconscientemente ela vai dizer: se vocês me deram a vida, agora eu faço algo por vocês. Tão grandioso como vocês fizeram por mim. Me deram a vida. Então, nesse exato momento, ela quebra a lei também do dar e receber, que vai funcionar assim. Os pais são os grandes. Por que eles são os grandes, Elisângela? Porque eles são o portal de vida. E nós somos os pequenos. Essa é a lei do dar e receber e a lei da hierarquia dentro de uma família. Os filhos são os pequenos. Se o filho vem para cá honrar a vida, dizer: papai e mamãe, obrigado pela vida que vocês me deram. E eles veem o papai e a mamãe tudo bem, grandes, adultos, livres, liberam eles para ir para a vida com amor, com bênção. O filho chega só até aqui e diz: obrigado pela vida. E ele vai para a vida, casar e ter filhos. Se ele não quiser casar e ter filhos, dentro da profissão, ele leva o amor para frente. Porque levar o amor para frente é levar a vida. E aí desafoga dentro dele, dentro da alma dele, a pressão daquela grandiosidade do que ele recebeu, da própria vida. Mas onde é que acontece o emaranhamento? Quando os filhos vão honrar os pais, agradecer a vida, que vê que aqui tem desajuste, aí eles crescem aqui, no sistema do papai e da mamãe. E eles dizem o quê? É nesse exato momento onde a gente escreve as palavras dentro da nossa alma. Aí a gente diz assim: mamãe, se você viu que o teu pai trai a tua mãe e tua mãe não reage, fica lá quietinha, porque ela está ganhando algo nesse triângulo aí amoroso. Nem que seja dizer assim: bom, eu não tenho profissão e se eu me separar desse homem, a minha vida vai virar um caos, eu aceito esse homem assim. É claro que ela não vai dizer, ela não está dizendo isso verbalmente, ela faz esse movimento inconsciente. E é por isso que ela fica sem reação, sem reagir às traições do papai. Tudo a gente decide dentro da gente. A gente só não... Tem coisas que a gente decide e verbaliza e tem coisas que a gente decide e não verbaliza. É o que eu chamo do não dito, o oculto. Então, se a mãe não reage às traições do pai e a filha foi lá e quando viu isso, ela cria uma frase dentro dela, ela pega uma caneta, né? Ela pega uma caneta e escreve, né? Mamãe, já que você não reage ao papai, às traições do papai, eu reagirei pela senhora. Eu vou reagir aos homens, mamãe. E aí, essa pessoa, ela vem como para a vida? Grande. Ela tá com o corpo de um adulto, mas imaginando ser um super-herói da mamãe. A super mulher da mamãe. E ela vem bem grande para a vida. E ela se torna o quê, gente? Aguerrida. Uma mulher que ela quer casar, tem vontade de casar,
atrai os homens. Quando ela atrai os homens, ela movimenta confusões para esse homem sair. Porque o que está mais forte, pulsando dentro dela, dentro da força do coração dela, é aqui a física quântica. Não é aqui. Então, o que pulsa dentro do coração dela, na alma dela, é: eu reajo aos homens. Eu expulso todos para longe de mim. E eu estou fazendo isso pela minha mãe. Mas o que está na consciência dela é o quê? Eu quero casar. Então, ela está o quê? Emaranhada. E o que é mais forte, Elisângela? É o que está escrito na alma. Aquilo que está oculto, inclusive dela mesma. Porque também estava oculto da minha alma que eu queria desistir. Qual foi os movimentos que eu fiz para poder desistir? Fui trazendo doenças. Com a doença, eu podia fazer o quê? Ser vista pela minha mãe, ser cuidada por ela, ser amada, ser pensada dela dizer: não, eu vou comprar isso aqui porque a Elisângela precisa por causa dessa doença. Então eu fui trazendo doenças e doenças. Hoje, graças a Deus, eu tenho um corpo saudável, né? Mas passei por muitas doenças. Então, esse movimento consciente, ele é, vamos dizer assim, 50% você. Os outros 50% é o que está escrito na tua alma. E é lá que prevalece, porque é lá que está a emoção. Aqui está a razão, eu quero me casar. Aí você até consegue se casar. Depois de 2 anos, o casamento dá uma mexida lá. Há uma traição também, você volta. Volta com a frase te puxando para trás. Volto para eu ficar só na solidão, igual a mamãe está só hoje na solidão. Então, o que é de mais forte é a emoção dentro do ser humano. Quem rege o ser humano é a emoção, não é o cognitivo. O cognitivo, ele nos leva a um patamar de conhecimento. Mas se você tiver conhecimento suficiente e tua emoção não acompanhar esse conhecimento, você cai tua estrutura psíquica. Então é por isso que a palavra escrita na alma, ela é mais forte do que aquilo que você deseja conscientemente. Eu quero aquele emprego, eu quero passar no concurso, eu quero passar na OAB, né? Eu quero ter muitas amizades, eu quero ter muitos clientes, eu faço de tudo, eu patrocino meu Instagram, meu Face, não aparece cliente nenhum. Isso são atitudes cognitivas. Mas o que está mais forte na alma é outra palavra oculta. Então, essa palavra oculta, né? A palavra escrita na alma que nos leva ao emaranhamento é um movimento que nós fazemos para poder honrar a dor do pai ou da mãe que a gente viu. Ou seja, nós estamos dentro do amor cego e emaranhado que o Bert Hellinger nos traz. E esse amor cego e emaranhado, ele vai fazer isso, vai fazer a gente parar. E como é que a gente descobre, Elisângela, a palavra escrita na nossa alma? O primeiro processo, gente, durante algum tempo, eu não tinha condições financeiras de entrar em cursos e até de terapias. Mas eu consegui desenvolver métodos que hoje eu aplico aos meus pacientes, que foram métodos que eu fui curando o meu processo pessoal. Que eu vou trazer mais detalhadamente sobre isso no próximo vídeo, que é conversar com a dor. É se olhar, é se perguntar, é dizer diante de um espelho: o que é que está acontecendo? Que dor é essa? Que tristeza é essa que você sente? Porque quando a gente faz, a gente se concentra através até de um processo meditativo. A gente pergunta conscientemente para o nosso coração: por que que eu estou triste? Por que que eu não consigo clientes? O nosso inconsciente, ele vai trazer a resposta.
E ele traz a resposta, gente, de forma linda. Eu pude comprovar isso várias vezes, eu fiz esse teste várias vezes. E isso dá super certo. O que aquela música diz, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo. Então mantenha teu coração tranquilo, centrado, meditativo. E quando você ver que está bem calma, que tudo é sereno dentro de você, você faça a pergunta, não tenha medo da resposta. Pergunte: por que eu estou triste? Por que eu quero desistir? Por que eu não consigo clientes? Por que eu não atraio nenhum companheiro ou companheira para o meu lado? Então, quando a gente faz essa pergunta dentro de um processo meditativo, sereno e silencioso, a gente serena e a gente vai viver a nossa vida. Lavar prato, varrer casa, se maquiar, escovar cabelo, né? Vai viver, vai trabalhar. E o inconsciente, de uma forma incrível, ele traz a resposta para você. Através de uma pessoa, através de alguém, porque a espiritualidade, ela usa as pessoas para nos trazer aquilo que a gente questiona. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu descobri essa técnica que eu fiz, né? Essa técnica que eu desenvolvi. Teve um período onde eu estava saindo, eu trabalhava em cargos políticos e saí e estava também começando a trabalhar como consteladora familiar, né? Isso para mim era uma grande dúvida, era uma grande angústia, porque o meu coração queria ser apenas consteladora, mas no momento eu não podia porque tinha a segurança daquele emprego, né? E surgiu uma oportunidade de eu ir para Brasília. E como é que eu iria fazer com o emprego? Se eu tinha que ir para Brasília, né? E de repente eu fiz um processo de estado meditativo, centrei meu coração e eu perguntei para o meu coração, né? Como eu posso conduzir isso? Como isso pode ser conduzido da melhor forma possível? E fiquei ali 15 minutos, 20 minutos antes de ir trabalhar, me arrumei e fui trabalhar. Antes de eu chegar no meu trabalho, eu andava, tinha uma ruazinha assim que eu andava até chegar lá, do ponto do ônibus até lá, e uma senhora de rua passou. Eu tava andando e não tava vendo essa senhora. Só que na hora que eu cruzei com ela, ela falou, moça, e eu disse, sim. Ela disse, você tá vendo essa rosa aqui? Ela tem duas cores, não é? Uma amarela e outra laranja. Ela tá sendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas vai chegar um momento que vai ser apenas um. Espere que isso vai acontecer. E eu falei, gente do céu, o que é isso? Eu tinha acabado de fazer esse processo meditativo e essa mulher me diz isso, dois movimentos num só, duas cores numa rosa só. E de fato era uma pétala laranja e outra amarela, laranja e outra amarela. E eu fui trabalhar. E acho que uns 3, 4 dias depois, a minha chefe chegou para mim e disse assim, Elisângela, esse final de semana a gente vai ter uma campanha, se você trabalhar nessa campanha durante o final de semana, eu te dou uma semana de folga, você quer? E eu disse, quero. Era uma semana que eu precisava estar em Brasília. E eu trabalhei o final de semana inteiro na campanha, comprei minha passagem e fui para Brasília. Trabalhei lá como consteladora familiar. E eu fui vivendo assim até criar meu campo de clientes em Brasília. Então, gente, a resposta também está dentro da gente. É claro que tem dores muito profundas que a gente precisa pedir ajuda. E eu pedi ajuda ao universo para me conduzir porque minha vida estava tão truncada. E o universo foi muito generoso comigo e me trouxe Bert Hellinger pessoalmente, ao vivo e a cores, ao meu lado. Eu não vou esquecer nunca a energia daquele homem ao meu lado. Que energia linda, que força, que luz, né? Então, e ele foi lá na minha alma
e leu a palavra da minha alma. Então, antes de você chegar a procurar um terapeuta, você também pode fazer esses exercícios de perguntar para você, centrada no teu coração, no estado meditativo, um estado sereno e confiar que a resposta virá. Porque o universo ele traz as respostas de quem pulsa o desejo da cura. Pulsa o desejo da cura. Então, gente, é isso. A palavra escrita na nossa alma vem do nosso olhar de criança para as dores dos nossos pais. Então, vamos devolver para eles tudo o que foi preciso ser, para que a gente possa trazer uma força para a nossa vida, para o nosso amor, para a nossa existência. E assim a gente também vai limpando camadas dos nossos antepassados e dos nossos descendentes. Porque quando um ser se cura de um sistema, ele cura para trás e cura para frente. Então a chave é alguém se curar do sistema. E assim aguardar a força da vida e o tempo de cada um de querer olhar para as suas dores. Então, gratidão por mais um vídeo e até o próximo.